Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao GEDEB, o Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípedes Barçanufo. Hoje, mais uma doutrinária, nós temos o prazer, a alegria de estar recebendo o nosso irmão Adilson Trindade, que eu convido amorosamente para se assentar aqui, aguardando o seu momento, meu irmão. Nosso irmão Adilson Trindade, trabalhador espírita, palestrante, estudioso da doutrina, ele vai trazer para nós essa noite o tema, o valor do serviço. E para iniciarmos a nossa doutrinária, vamos começar com a nossa oração inicial, nossa prece de agradecimento para iniciar o nosso trabalho dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E agora eu convido o nosso irmão Adilson Trindade para você, meu irmão, as melhores vibrações. E o seu horário até 8h10, estourando 8h15, para nossa alegria. Eu vou baixar vou diminuir um pouco o volume, botar no instrumento. Meus irmãos, boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine a mente, transforme a cada passo na nossa caminhada, dulcificando os nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, estar envolvido nessa energia amorosa com esses irmãos que sempre se entrelaçaram no meu coração, esses seus, né? Tanto, que a gente as conhece do tempo, e acredito até de outras encarnações, porque as afinidades nos mostram isso. Que o Mestre Jesus, rogue mais uma vez, ilumine cada um de nós. É tão bom estar aqui, sabe? Que às vezes a gente sente falta, demora, mas Deus tem o tempo dele certo para cada um de nós. Não me sinto palestrante da doutrina espírita e não me vejo assim. Luto e esforço para ser um divulgador da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, que a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então nós buscamos ser, dentro dos nossos limites, aquele que divulga, ou busca, procura divulgar a doutrina espírita. A doutrina que ilumina as consciências, como diz Dona Joana de Ângeles. E nós, como espíritos que somos, precisamos ter a firmeza do nosso caminhar, essa firmeza que vai fazer com que venhamos evoluir no nosso amanhã. Nós temos para hoje, do livro Jesus no Lar, o item 26, cujo título é O Valor do Serviço. Neio Lúcio ditou, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 50 mensagens que vêm nortear a nossa caminhada aqui na Terra, com o facho de luz mostrando que o nosso caminho é o caminho espiritual. Eu sempre lembro, digo, afirmo e não quero deixar de dizer que nós somos espíritos. Que ora estamos numa roupagem física, mas que logo mais
teremos de deixar essa roupagem física e voltarmos para a nossa casa, para o mundo espiritual. Nós estamos aqui nesse processo evolutivo. E digo muitas vezes que os espíritos, preocupados conosco, vêm lançar luzes para que nós possamos caminhar com segurança. Neio Lúcio, na sua última encarnação, foi um educador. Ele era professor que se preocupava muito com a questão da alfabetização, da educação primária. Ora, então trazia ele o nome, na sua última encarnação, de Joviano Arthur, ou Joviano era seu nome? Arthur Joviano. A última encarnação. Mas numa encarnação anterior, na qual ele foi senador da República, amigo de Emmanuel, cujo espírito Emmanuel prefacia o livro Jesus no Lar, que são os ditados de Neio Lúcio, Francisco Cândido Xavier. Eles foram senador romano e amigo de Emmanuel, né, Público. Ora, meus amigos, e este homem, né, como senador, tendo como filho depois, né, nessa encarnação última, em que ele foi Arthur Joviano, e o seu filho, que chamava-se Rômulo Joviano. Observemos. Esse Rômulo Joviano era filho de Arthur, e era o Rômulo tinha sido chefe de quem? De Francisco Cândido Xavier. Onde? Na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Nós já estamos vendo os laços, a familiaridade desses espíritos que se unem para trazer para nós essas mensagens de altruísmo, que vai fazer com que nós sejamos aqueles merecedores de receber essas luzes. Então, não é o acaso que se junta para nos fazer seguir em frente. O acaso é uma lei muito sábia, já nos dizem os espíritos, né? Porque o acaso não existe. Então, ele dita no capítulo 26 essa mensagem que é o valor do serviço. Ele começa a dizer sobre Filipe, quando ele diz: Filipe, velho pescador de Cafarnaum, elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías. Ele está falando da primeira revelação, que alguns de nós chamamos Velho Testamento, né? Que ele falava sobre um texto de Isaías. Então ele, Filipe, passou a fazer comentários sobre o texto que Jesus fez as explanações. Mas Filipe tinha condições de fazer essas explanações, melhor dizendo, esses comentários a respeito da diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade de cada um aqui na Terra? Precisamos saber quem é Filipe, porque ele tinha autoridade para fazer esses comentários. E quem foi Filipe? Escuta o evangelista João, no seu capítulo 2, que Jesus começou a formar o seu colegiado, e logo no início, ele rumando para a Galileia, ele encontrou Filipe. E disse a Filipe: segue-me. Que os Espíritos nos dizem que quando Jesus diz segue-me, está a dizer, convidar, vem fazer aquilo que eu faço. Porque sendo Jesus modelo e guia da humanidade, que a gente sempre repete, porque está no livro dos Espíritos, e o modelo é para ser copiado, e o guia é para ser seguido,
Né? Então, Jesus, encontrando com Filipe, diz-lhe: vem, segue-me. E ele, incontinentemente, segue Jesus. Começa a seguir Jesus. No caminho, ele encontra Natanael, ou Bartolomeu. E então ele vai dizer a Bartolomeu que ele encontrou aquele que é citado por Moisés. Ele diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então ele sabia, ele tinha conhecimento da Torá. Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Quando ele diz isto a Natanael, ele está trazendo para nós uma demonstração de que ele conhecia a Torá. Por isso ele diz a Natanael, ou Bartolomeu: havemos encontrado aquele de quem Moisés falou na lei. Ora, então ele convida Bartolomeu para encontrar com Jesus. Foi ele, Filipe, que levou Natanael a ter com Jesus. E ele ainda diz assim, segundo o evangelista João: e quem é ele? Veio de Nazaré. E você já viu de Nazaré sair alguma coisa boa? Mas depois ele passa a seguir Jesus, porque quando ele encontra com Jesus, ele disse: nunca vi um homem tão, na nossa linguagem, tão ético, moralista, com uma fé inabalável. Ele disse: onde ele conhece? Ele disse: antes de Filipe de convidar, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Ele disse: és realmente um profeta, és o Messias. Então é Filipe quem fala aqui neste livro, Jesus no Lar, que vem trazer para nós os norteadores, para que possamos, melhor dizendo, levar Jesus para casa, para o nosso lar, naqueles encontros espetaculares em que o Mestre reunia-se com os seus discípulos e abria a Torá e lia e fazia o comentário. Ora, comentava também Filipe, mas ele tinha condições, nós estamos vendo, de fazer o comentário. Mas Jesus, conhecendo perfeitamente a criatura humana, aqueles que estavam eles acompanhando principalmente, porque ele convivia com eles, né? E o mestre ouviu calmamente, diz o nosso amigo Nélio Lúcio, que quando ele, Nélio Lúcio, foi o tribuno, né? Ele tinha o seu nome como sendo Quinéio Lúcius. Então a gente lembrou de Kardec, né? Quando ele traz para nós essa claridade da doutrina espírita, e que ele assina com o pseudônimo de Allan Kardec, que tinha sido o seu nome em encarnações passadas. É o que aconteceu aqui com Nélio Lúcio. Ele, em encarnação passada, quando foi senador da República, né, ele trazia esse nome, Quinéio Lúcio. Ele aproveita, então, como espírito para ditar a Chico Xavier, usando o nome de Nélio Lúcio, essa edição maravilhosa. Então, Jesus, ouvindo calmamente o comentário que fazia o nosso amigo Filipe, Jesus então, para prevenir os excessos de opiniões, que às vezes acontecem desses atropelos, né? Ele tomou a palavra e narrou com bondade. Disse o mestre: certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo,
entre orações e jejuns incessantes. Era aquele homem santo que dedicava a sua vida, seus dias, seus momentos, para ficar encerrado no templo entre jejuns e orações. Ora, ele conhecia a lei como ninguém. A lei e também conhecia os profetas. Desde Moisés até os profetas, ele sabia tudo. Eu me lembrei do doutor da lei. Quando Jesus encontra-se com o doutor da lei, que lhe pergunta qual é o maior dos mandamentos. E era fariseu, como este também. Então Jesus fala para ele, que conhecia, para o grupo que conhecia este homem santo, e disse que se ele passava nas ruas, era tão grande a estima de que ele se fizera credor, que até as crianças se curvavam perante a ele reverentemente. A gente observa, como a dizer, quanta moral ele tinha, mas ele consagrara-se como sendo o santo dos santos. Pensa num santo, ele era o santo dos santos, era superior a essas criaturas. E ele fazia uma vida perfeita entre os pecadores da época. Ele não tinha pecado. Ele era um homem que, para a sociedade então, ele estava isento de qualquer pecado. Ele até na alimentação, ele era muito cuidadoso, se assim podemos dizer. Ele se alimentava de forma muito frugal. A comida dele era leve, não era pesada. A vestimenta sem mancha, era uma túnica algo intenso. E ele não se permitia falar com as pessoas que ele considerava impuras. Aí a gente também volta e se lembra do sacerdote e do levita, que passou da parábola do bom samaritano, que passou distante do homem que estava caído, que foi assaltado, que foi abandonado na poeira, semi-morto, semi-nu, e que foi abandonado, mas o sacerdote fariseu, que desceu de Jerusalém, indo para Jericó, ele viu aquele homem e passou distante, ele não falou, assim como este daqui da nossa história. Ele vestia-se de falar com uma pessoa que ele considerava impura. Mas este homem era considerado homem santo. Ele só vivia no templo, orando, jejuando. Era de um comportamento tal que as pessoas até o invejavam. Quando a gente diz, poxa, eu queria ser como ele. Como se eles realmente tivessem uma vida santa. E nós vamos observar se realmente essa sua forma, maneira de ser e de se conduzir, era condizente com os valores que se esperava de uma pessoa santa, para que ele tivesse naturalmente garantida a sua entrada, como se diz, nos reinos celestiais. Ora, aí continua Jesus. Acontece que, todavia, havendo uma grande peste em cidade próxima a Jerusalém, uma pandemia, desceu um anjo do Senhor, veio socorrer aquelas pessoas que necessitavam de ajuda, de amparo, de socorro imediato. Então, ele tinha pressa, porque as doenças não esperam, E avolumava-se o número de pessoas cada vez mais contaminadas, necessitadas de socorro, de amparo. Então esse anjo desceu para socorrer essas pessoas em nome da divina providência. Ora, mas ele precisava, este anjo, de encontrar pessoas de mãos operosas, diligentes, que ajudassem as pessoas
a se levantar, caídas que estavam, a serem socorridas, amparadas. Então ele se lembrou daquele homem santo, né? Puxa, procurou aquele fariseu para que ele então prestasse o socorro, já que ele tinha o seu nome conhecido, escrito nas cortes celestiais. E por reiterados votos de perfeição espiritual, mais o devoto que se encontrava profundamente mergulhado nas suas meditações, nas suas contemplações, na busca da sua pureza, não teve um tempo mínimo para receber aquele anjo que vinha procurando socorro. Puxa, como então cooperar com o mensageiro divino, já que aquele homem santo não tinha condições então de ajudar? A pandemia graçava a humanidade. O que fazer? Como cooperar com o emissário divino, no sentido de que ele pudesse levar a ajuda às pessoas, o socorro àquelas vítimas? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro divino afastou-se, recorreu a outras pessoas, amantes da lei, mas todas elas que se diziam conhecedoras das leis divinas, da Torá e dos profetas, todas elas se julgavam que não estavam em condições de contribuir. E o que fazer? Se é preciso ajudar aquelas pessoas? O mensageiro, então, vendo que ninguém desejava arriscar-se, instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso, que mantinha em si o propósito de regenerar-se. O que ele fez? Convidou aquele homem para que ele pudesse segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente agradecido, transformado naquele instante, não hesitou. Ele então obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se, ele se entregou sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. O que é que nós podemos extrair desses ensinamentos? A gente se lembra de Madre Teresa de Calcutá. Conta-se que um repórter, entrando no hospital, ele deparou-se com um quadro que lhe chamou a atenção. Ele então, observando, viu aquela senhora dando um banho no mendigo e limpando as suas ulcerações. Ele dirigiu-se àquela mulher, olhou para ela e disse, reconhecendo-a, Madre Teresa, nem por 1 milhão eu daria o banho numa pessoa assim. Ela levantou os olhos e disse àquele homem, eu também, nem por 1 milhão eu daria um banho. Mas, se assim o faço, é por Deus, é pelo amor a Deus. Então, a gente observa que esta criatura vem dizer-nos muitas vezes que as mãos operosas, as mãos que trabalham do bem, as mãos dignificadoras, valem muito mais do que muitas orações que apenas saem dos lábios, mas não ajudam.
É preciso, muitas vezes, que você arregace as mangas, vá à luta e levante os caídos, com seu braço, com sua vontade de levantá-lo, de carregá-lo, de botar ele na assistência necessária naquele instante. Não é ficar apático, desejando que ele se recupere, que recobre as energias, se levante e ande. Não, ele precisa de você, do seu braço, da sua mão, da sua força, da sua vitalidade. Ele precisa de você. Não importa, erros todos nós temos. Já se disse que os alados não estão aqui na terra, aqueles que têm asas. Não, aqui não tem anjo. Tem pessoas cheias de compromissos que buscam uma oportunidade para que assim ele possa demonstrar a sua boa vontade, o seu amor, exteriorizar esse sentimento e crescer. Porque já se diz que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Porque diz o evangelista que ninguém viu Deus. E se alguém diz que ama a Deus que nunca viu e não ama o próximo com quem convive, no que deambula e segue, ele é um mentiroso. Mas é preciso aprender a amar o próximo, amar aquele que caminha com você, porque desta forma nós estaremos amando a Deus. Porque Deus está em cada um de nós. É preciso que despertemos este sentimento. É preciso que façamos brilhar essa luz, conforme nos diz Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, quando ele diz, brilhe a vossa luz. A dizermos que todos nós somos possuidores, de forma inata, dessa luz interior, dessa chama divina. Então ele diz, brilhe a vossa luz. Essa mensagem de despertarmos, para que nós não busquemos estar melhor para ajudar. Ajude do jeito que você estiver, porque há sempre alguém necessitando de ajuda. E nós, por pior que seja a nossa situação, nós temos sempre algo para dar ao nosso irmão. A nossa boa vontade, o nosso cuidado, o nosso perdão, a nossa paciência. As pessoas impacientes, muitas vezes, ele não só atrapalha a sua própria vida, como a do outro. É preciso, então, seguir os 5 princípios que nos orientam. O professor Celestino, Severino Celestino da Silva, quando ele diz que o primeiro é ouvir. Precisamos saber ouvir. É uma virtude. Já se diz que nós temos 2 ouvidos numa boca, que é para ouvir mais e falar menos. Então ele diz que o primeiro é ouvir, ouvir. Eu me lembro que quando nós trabalhamos em laboratórios mediúnicos, os espíritos nos orientam, ouça. Precisamos ouvir o que os nossos irmãos trazem consigo e depois, inspirado pela espiritualidade, nós vamos dizer a eles. Então, o segundo princípio é calar. Ouvir e calar. O segundo é meditar. O terceiro é praticar. Que aí, depois de todos esses princípios, vem o quinto, que é ensinar. Porque tem muita gente que quer logo ensinar às pessoas aquilo que ele não sabe. Não soube ouvir, não soube calar. Ora, e dessa forma, como é que ele vai poder ensinar? Existe uma informação que chega até nós que não se deve falar daquilo que não se conhece. Eu não sei, então eu preciso simplesmente dizer, olha, eu não sei. A gente tem que ser honesto consigo mesmo. Então, aquele homem que era criminoso, que tinha um desejo de melhorar-se, de evoluir, então ele prontamente se entregou a ajudar o próximo.
E diz Nélio Lúcio, ele enterrou cadáveres insepultos. Tem gente que já morreu, deixa lá. Não, ele disse, enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios. E diz, poxa, não tem remédio, o que vai fazer? Se não tem remédio, tem de um estado remediado está. Não, a gente tem que improvisar. Muitas vezes, essa água simplesmente é um santo remédio. É só nós pedirmos à espiritualidade amiga que derrame os fluidos balsâmicos, restauradores, para que esta água se transforme num medicamento que venha atender às necessidades daquele nosso irmão. E Jesus nos diz, é a sua fé que te salvou, a tua fé que te curou. Então ele diz, ele providenciou, improvisou remédios adequados a cada situação individual. Ele semeou bom ânimo, porque pessoas ficam abatidas, se entregues. Eu acho que para mim não tem mais jeito, eu já estou no fim. Ele, não, meu amigo, levante. E ele animava, levava aquela energia que fazia com que a criatura se reanimasse, levantasse-se. Ele semeou bom ânimo, aliviou os aflitos. O que mais a gente encontra hoje são pessoas em aflição. E costumamos dizer que a humanidade está doente. E que muitas vezes o que ela exterioriza não é exatamente aquilo que ela pensa, que ela sente. Quantos filhos estar bem e quando não está? É preciso que nós descobramos as pessoas que precisam de ajuda e nos dirijamos até ele para dizer o que eu posso ser útil. Não espere que ele te procure, porque muitas vezes ele não se permite chegar a esta situação. Diz André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz, procure ser útil em todo lugar que você estiver, seja útil, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. E ele diz, coisa que nem o Cristo ainda conseguiu. Diz André Luiz. Então nós precisamos naturalmente levar aquilo que nós temos, a nossa energia, o nosso conhecimento, o ânimo para as pessoas que estão entregues, aflitas, desencorajadas. Hoje uma senhora disse, ó Adilson, eu preciso falar com o Senhor, porque eu estou necessitando de umas orientações, nada que eu faço dá certo. E aí a gente tem que buscar dar a ela uma orientação dentro do que a doutrina espírita nos ensinou. Ele libertou inúmeras criancinhas que estavam enfermas, presas às suas dores, às suas aflições. Ora, ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação. Puxa, quanto poder tinha aquele homem que era criminoso, que era um marginalizado da sociedade, que era um homem considerado impuro, que era um homem que não podia jamais se aproximar daquele homem santo. E a gente se lembra de Jesus, quando Mateus narra no seu capítulo 8, Jesus desceu do monte, porque quando Jesus subiu no monte, era o capítulo 5 do Evangelho, e Jesus permaneceu lá, capítulo 6 e 7. Foi no capítulo 6 que Jesus ensinou o Pai Nosso, quando pediram a Ele, ensina-nos a orar. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 9 a 13. E este homem levou a consolação, a esperança a todas aquelas pessoas que lá estavam. E como dissemos, Jesus, quando descia do monte, no capítulo 8, alguém se dirige a ele
E ele não se afastou daquele homem, porque aquele homem que se dirigiu a Jesus, conforme o evangelista Mateus, era um leproso. E que Jesus olha para ele e ele diz: que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu seja limpo. Jesus descobriu a sinceridade, o desejo daquele homem. Então Jesus tocou nele, diz o evangelista. As pessoas se afastavam dos leprosos, os quais eram banidos da sociedade e eram levados para o vale dos leprosos e considerados mortos. Mas Jesus toca naquele homem e diz: se queres que assim seja, sede limpo. E ele ficou curado na mesma hora. Mas aquele homem santo dessa narrativa de Nélio Lúcio, ele não podia chegar próximo das pessoas consideradas impuras para que ele não pudesse se contaminar. Ora, então aquele homem que era criminoso, desejoso naturalmente de se reabilitar, conquistou sólidas amizades no céu, com esses atos de bondade, esses atos de querer ajudar e ajudando o próximo. Então ele adiantou-se surpreendentemente, de maneira que o seu caminho lá pelo paraíso começou a clarear. Eu me lembro de uma história de um pão narrada por Humberto de Campos, a respeito de um homem que morava no palácio e não fazia bem a ninguém, tudo era para ele, para a família dele, mas ele, como todos nós, teve um dia em que ele morreu e ele queria continuar no palácio, mas o seu palácio foi desfeito porque a mulher vendeu, os filhos destruíram tudo e ele ficou sem saber para onde ir, mas foi colhido e levado para o mundo espiritual. Ele se viu numa situação escura, mas levaram a ele a uma sala de preces. Ele ficou contente por ver tanta luz, mas aí o amigo espiritual disse: olha, Jonaquim, todas essas luzes são preces de gratidão que sobem até aqui daqueles que foram beneficiados. As preces são como luzes. Ele disse: ai meu Deus, eu não fiz bem a ninguém. Ele disse: então não tem nenhuma aí para você. De repente aparece uma luzinha pálida lá no final. Aí o amigo espiritual de Jonaquim, parece que aquela é para você. Ele olhou aquela luz longe. Aí ele se lembrou de uma criança, uma vez, bateu na sua porta, faminta, e ele deu um bicho. Aquele menino agradeceu muito. Foi o único bem que ele fez. A única prece que subiu em favor de Jonaquim para aliviar os seus pesadelos, suas dores. Ele então desmaia e foi levado para algum lugar. Mas sabe para onde ele foi levado, meus irmãos? Para a carpintaria, onde aquele menino, agora já um adulto, trabalhava. E Jonaquim ficou de longe observando aquele golpe. E mais tarde, e ele ficou por ali pela oficina. Mais tarde, aquele homem casa-se e Jonaquim acaba reencarnando como filho daquele homem. Aquele cidadão que havia morado em palácio, que tinha bens, né, que tinha muito poder, muita fama, ele reencarnou como filho de um humilde carpinteiro. Ele não fez o bem a ninguém, ele reconheceu. Deus, misericordiosamente,
oportuniza a ele uma nova encarnação para que ele possa, então, se redimir. Então, a prática do bem é que nos faz bem. Costumo dizer que o bem faz bem àquele que faz o bem. Não é o beneficiado, mas o beneficiador que se torna beneficiado pelo bem que ele faz àquele próximo, que é apenas instrumento para a sua evolução. Ora, meus amigos, diz Jesus que os presentes registraram a pequena história entre admiração e desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo, ele vai dizer, Tânia, daqui eu enxergo dele. Não, fique tranquilo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de uma joia rara sem proveito. Você pode ter seu maior tesouro, sua maior pedra preciosa, mas se você, que só serve apenas para enfeitar, pode ter o maior valor, mas tem valor para enfeitar a sua estante, a sua cristaleira, agora foi do tempo da minha vida, né? A sua cristaleira. Mas que utilidade ela tem para as pessoas e para você? Nenhuma, só para uma ostentação. Então, disse Jesus, se o amor cobre multidão de pecados, o serviço santificante nele se inspira, pode dar aos pecadores convertidos no bem a companhia dos anjos. Porque o bem está na prática que a gente exterioriza, é a ação, não é o pensamento. Você tem que materializar este pensamento. Antes que os justos ociosos possam desfrutar do celeste convívio, os ociosos não poderão chegar no reino dos céus. Daí não saireis, disse Jesus, enquanto não houverdes pago o último sentido. A cada um será dado, segundo o seu merecimento, segundo a sua obra, as suas obras que fizeste. Todos nós temos a todo instante a oportunidade de servir, de fazer o bem, de entender e aceitar a criatura como ela é, de transformarmos, porque a única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Não busquemos mudar pessoa nenhuma. Sejamos aqueles que sofrem essa mudança, porque já nos diz o Espírito Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Repetindo uma frase que o filósofo encontrou no templo de Delfos. A pergunta é, de Kardec, na questão 919, qual meio prático mais eficaz para se vencer nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta de Santo Agostinho é, conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos deste autoconhecimento, saber das nossas limitações, saber do poder que nós guardamos dentro de nós, que muitas vezes desconhecemos, ou melhor, desconhecemos totalmente. Porque é na hora da dificuldade que nós somos instados a mostrar aquilo que nós temos, é que parece que brota de nós de uma forma que diz, mas não fui eu que fiz isso. Quando a gente olha para trás, sente um bem, porque nós fizemos algo que ninguém esperava. Mas foi ele que fez isso? Foi. Serve para o bem e serve para o mal.
E dizia o Papa Francisco, aquele que viajou recentemente, um dos eleitos, né, de Jesus, dos emissários, e se o homem tem tempo para praticar o mal, ele tem igualmente o tempo para fazer o bem. Por que não fazermos o bem quando somos instados, convidados à prática do mal? Reflita, ouça. Primeiro é preciso ouvir, é preciso calar, é preciso meditar, depois praticar e mais tarde ensinar. Jesus, o mestre dos mestres, trouxe para nós ensinamentos que carregamos ainda hoje como um norteador para transformar as nossas vidas. Não podemos postergar esse convite que ele nos deu. Não podemos nem devemos adiar para amanhã o bem que podemos fazer hoje. E somos naturalmente convidados a todo instante para essa prática. De que forma, Deus? Entendendo, compreendendo, perdoando, sabendo que aquele que nos maltrata, que nos prejudica, ele apenas faz isso porque o patamar no qual ele estagia pede que ele faça essas ações. Mas diz Eckhart Tolle, no livro Poder do Silêncio, que se você, vou tomar para mim, tivesse no lugar dele, sentindo o que ele sente, sabendo o que ele sabe, tendo as dores que ele tem, naturalmente você faria a mesma coisa que ele faz. Então é preciso que a gente compreenda que aquele que nos machuca, nos fere, nos maltrata, ele, como disse Jesus, não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Eles não sabem o que fazem. E nós podemos repetir, Pai, perdoa-lhes. Ele não sabe o que faz. E dizia Francisco Cândido Xavier, não é ele. Não é ele. Não é ele que está fazendo isso, ele está sendo instrumento. Vamos orar por ele, que ele está pedindo socorro. Então, meus irmãos, não vamos deixar para amanhã, para depois, esperar que cheguemos à perfeição, para que então possamos ajudar o nosso próximo. Porque a necessidade bate à nossa porta a todo instante. E nós não podemos dizer, volte amanhã. Volte amanhã. Há uma história do quarto sábio, no livro Divaldo e o Jovem. Está na internet, tem até filme. O quarto sábio juntou umas pedras raras para doar ao príncipe que havia chegado na terra. Marcou encontro com os três outros, Baltazar, Belchior e Gaspar. Né? Mas quando ele chegou atrasado. Os homens já tinham ido. E agora o que fazer? Ele procurou informação, que caminho eles tomaram. E alguém disse, foi por ali. Ele seguiu no encontro. Foi para lá. Toda vez que eles chegavam, os três já haviam partido. E ele encontrou-se em algum lugar onde houve uma peste que tomou conta da cidade. E ele então dobrou as mangas e foi ajudar aquelas pessoas. Alguns não sabiam plantar, ele já estava em outro lugar, ele foi ensinar as pessoas a plantar. Eles não tinham dinheiro, mas se lembrou da joia, ele dava a joia como garantia. E as joias indo embora. E por último, depois de tanto caminhar, sofrer, mas trabalhar, ele viu que uma jovem estava para ser morta e precisava de que alguém salvasse ela. Ninguém podia, mas ele se lembrou que ele tinha a última pedra que podia salvar a vida daquela jovem. Ele então deu aquela pedra para salvar a vida daquela jovem. Quando então ele
a uma cidade, quando chega lá ele vê uma confusão enorme. De repente ele vê um homem sendo conduzido, manietado, indo para a crucificação. Ele abriu os olhos e disse: é ele. A gente observa que este homem procurou Jesus desde o nascimento. Quando ele encontrou Jesus, ele tinha 33 anos, sendo conduzido à crucificação. Quanto tempo procurando Jesus, buscando Jesus, mas ele adormece e Jesus é crucificado. E ele sonha. Jesus aparece a ele e diz: ó mestre, eu te procurei tanto, mas nunca te encontrei. Sempre houve atrasos, trouxe umas pedras para alisar, mas agora não tenho mais. Eu não fiz nada daquilo que eu procurei fazer por você. Jesus fez, sim, fez tudo por mim. Quando você ajudou aquele povo no centro, aquela plantação que você perdeu tanto tempo lá ajudando aquelas pessoas, aquela jovem que você interviu por meses, foi a mim que você fez. Tudo isso que você fez foi a mim. Você me encontrou. Então, vem ficar comigo. E ele adormece. Meus irmãos, não percamos tempo, porque amanhã é um novo dia para que nós estejamos praticando o bem que nos fará. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Só podia ter essa palavra para nosso irmão Adilson, né? Gratidão por nos trazer mais uma vez ensinamentos de Jesus. E continuando, para finalizar o nosso trabalho dessa noite, a primeira parte da nossa doutrinária, logo após a prece de agradecimento e a entrega da água magnetizada, nós vamos para a segunda parte do trabalho com a fluidoterapia. Gratidão a todos. E eu convido o nosso irmão Adilson para fechar o trabalho com a prece de agradecimento. Pensemos em Jesus, este amigo que continua a iluminar a nossa estrada, mas que nós nos lembremos dessa estrada a qual Jesus lança luzes, para que possamos caminhar com segurança. É a estrada que nos conduz à prática do bem, ao amor incondicional, ao entendimento, à aceitação, à obediência, à resignação às divinas leis. É o agradecimento e a gratidão. É, sim, aquela prece que nós olhamos para o ar e sentimos que estamos nos aproximando deste amigo que nos aguarda de tanto tempo, e que possamos seguir caminhando ao encontro desse grande irmão, agindo em favor daquele nosso próximo que cruza o nosso caminho, que chega até nós estiramando, que lança um olhar pedindo-nos, porque ele não pode fazer, mas o entendimento, a sensibilidade que opera em nós, entende? E nos faz entender de que é preciso agir o mais rápido possível para que nós então possamos ajudar aquele que nos ajuda a caminhar no mundo de Jesus. Senhor, abre a nossa mente ao entendimento, à sabedoria, abre os nossos corações para que o amor aí se instale e abra as janelas para que assim possa este amor ser
aquele que espalha em favor de tantos quantos passam por nós, a dizer-nos: ame como Jesus. Que Deus nos abençoe e que o amanhã seja radioso dia para os nossos trabalhos e benefício dos nossos irmãos que trabalham em nosso benefício, em benefício do nosso irmão. Muita paz e alguma refeição. Assim, com essa oração de agradecimento, encerramos a primeira etapa do nosso trabalho de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, que isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.